Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Nesse texto está anunciado aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, 2 versículos, versículo 13 e o verso 14. Está na tela na versão da NVI, e eu quero convidar você a acompanhar, abrir também a sua Bíblia, ver a versão que você tem aí, para você, com toda atenção, meditar comigo nesse texto, nessa manhã aqui. Segundo Crônicas 7, verso 13 e 14, diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse texto, na verdade, reflete palavras de Deus a Salomão, ao rei Salomão, quando estava dedicando o templo em Jerusalém, né? Salomão construiu um templo, o templo que no Novo Testamento a gente percebe Jesus indo lá várias vezes, porém no Novo Testamento já é o templo de Herodes, né? O mesmo templo, porém ampliado por Herodes. Mas esse momento histórico aqui é o momento onde Salomão está consagrando esse espaço, o templo em Jerusalém, diante do Senhor. Foram 7 anos que aquele povo, o povo de Israel, se uniu, o povo trabalhou, o povo derramou suor e levantou uma grande soma de recursos para construir aquele templo. E agora era o momento de consagrar aquele templo ao Senhor. Deus então aparece de noite, que também é uma performance de Deus com Salomão. Salomão sempre se encontra com Deus à noite. Deus sempre fala com Salomão à noite. E mais uma vez, se você observar versículo 12, Deus aparece à noite para Salomão e diz a ele que se o povo passasse dificuldades para vencer na vida, né, para ter uma vida produtiva, caracterizado aí pela escassez de chuva. Lembra que é um povo agrícola, um povo que vive da terra. E Deus está dizendo a Salomão, olha, se o povo vier a passar alguma dificuldade, de modo que não vai chover, não consegue plantar, não consegue produzir, ou se o povo sofresse algum prejuízo, caracterizado no texto aí por gafanhotos, destruindo suas plantações, ou se o povo se sentisse fragilizado, que é caracterizado no texto pela falta de saúde, devido a uma peste, uma praga. Aquele lugar, o templo, que estava sendo consagrado ali ao Senhor, deveria ser o palco de uma busca, de um reencontro, de uma restauração da presença de Deus. Ou seja, se Deus não estivesse favorável ao povo, isto é, se em algum momento o povo percebesse que não usufruía do favor de Deus, havia meios de tornar Deus favorável. E o templo, aquele espaço físico ali, consagrado a Deus, seria o cenário para isso. É claro que devemos notar aqui que Deus ele se coloca como grande regente de tudo. Veja que no texto, é Deus quem pode fechar os céus para que não chova. É Deus que simplesmente diz assim, não vai chover, acabou. E você pode orar, você pode, no caso de indígenas, né, povos tribais, fazer dança da chuva, não vai chover. Porque Deus pode dizer assim, não vai chover, e acabou, não vai chover mais. Porque Deus é o grande regente de tudo. É Ele quem pode enviar gafanhotos e consumir tudo que a gente planta. Todo o esforço do nosso trabalho pode se esvair, se Deus quiser. Porque Deus é o grande regente de tudo. E é Ele quem pode enviar uma peste, arrancar a saúde de alguém. Deus se coloca no texto como grande regente. Ele mesmo diz que tudo é culpa dele. Que é Ele que pode não fazer chover, é Ele que pode simplesmente mandar gafanhotos para destruir a plantação de alguém, é Ele que pode tirar a saúde de alguém. E é justamente essa visão de Deus que nos torna dependentes dEle. E nos faz perceber que é nele que vamos encontrar a solução para tudo que a gente precisa. Toda solução está em Deus, porque Ele é o grande regente. Ele que rege tudo. De modo que, apesar de Deus aceitar o templo em Jerusalém como um lugar
de adoração, né? Um lugar onde o povo ia sacrificar e reconhecer Deus como seu Senhor, embora Deus estivesse também reconhecendo o esforço e os recursos daquele povo por 7 anos, o centro de tudo não é o templo. O centro de tudo é Deus. A solução para tudo não estava no templo, mas a solução para tudo estava no Deus que deveria ser buscado naquele templo. Por isso Deus disse a Salomão: quando eu não estiver favorável, quando o povo já não estiver achando graça aos meus olhos, quando pela minha imposição a vida se tornar um turbilhão de dificuldades, tem como reverter isso. Se o povo fizer algumas coisas. Se o povo fizer a sua parte. E todos nós queremos o que é prometido no texto. Observe o texto. Todos nós queremos que dos céus Deus nos ouça aqui na terra. Que esse é o resultado do texto. Todos nós queremos que Deus perdoe os pecados que nós cometemos. Todos nós queremos que Ele abençoe a nossa saúde, o nosso trabalho, cure a terra. A gente quer isso, não é? É isso que a gente busca, por isso que a gente ora. Todos nós queremos orações respondidas, pecados perdoados, vida abençoada. Mas para que Deus dos céus, que o texto está fazendo isso, né? O texto está dizendo que Deus está nos céus. Para que Deus dos céus modifique a vida na terra, o seu povo precisa alcançar o seu favor. Precisa despertar a benevolência de Deus. Deus precisa se tornar favorável ao povo. Esses 2 versos têm uma dinâmica que pode ser dividida em 3 partes. Uma parte é o que Deus provoca. Deus provoca seca, falta de chuva. Deus provoca prejuízos, os gafanhotos que vêm destruir as plantações. Deus provoca doença, peste, praga, que o texto fala aí. E Deus não faria isso por nada. Porque eu sei que nessa altura você deve estar com uma má impressão de Deus, né? E aí pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou buscar a Deus mais, porque Deus é ruim. Mas Deus não faz isso por nada. Mas para fazer com que o seu povo se volte para Ele. Por isso que Deus faz isso. Então o texto tem uma dinâmica dividida em 3 partes. A primeira parte é essa, é o que Deus provoca. A segunda parte é o que o povo deve fazer. Se Deus provoca isso, o que o povo faz? O povo se humilha e ora, o povo busca a presença de Deus e o povo muda o seu comportamento. E a terceira parte são os resultados. Deus ouvindo o povo, perdoando os pecados, sarando a terra. Sabe que essa é uma dinâmica que ela é vista em várias narrativas bíblicas. Dinâmica que eu chamo dos 3 T's, né? É o TTT. É a tribulação, o tratamento e a transformação. Várias narrativas bíblicas, especialmente no Antigo Testamento, funciona desse jeito. Nós temos uma tribulação que o próprio Deus provoca, que leva o povo a tratar espiritualmente algumas coisas, e no final isso causa uma transformação de vida. Agora, presta atenção numa coisa. Não dá para a gente saltar da tribulação para a transformação sem passar pelo tratamento. E esse é o foco do texto nessa manhã aqui. E por isso eu quero focar nisso nessa manhã. Porque o que nós queremos muitas vezes é dar um salto. Eu quero saltar da tribulação que eu estou vivendo para a transformação que eu estou almejando. Mas no meio disso tem um tratamento. Se não passar pelo tratamento, não tem como atingir a transformação. Por isso que a gente quer focar nesta manhã no tratamento. Qual é o tratamento que Deus deseja nos envolver? Por isso que Ele nos põe em tribulação. Porque Ele quer chegar numa transformação. Porém, tem um tratamento no meio. Você tem que submeter a isso. Encarar esse tratamento. O que é preciso para Deus, então, se tornar favorável? Porque muitas vezes a impressão que nós temos é o que acontecia com o povo lá. Deus não está favorável a mim. Alguém lá em cima não gosta de mim. Todo mundo ao meu lado parece que a vida
está indo bem. E parece que todo mundo, Deus está olhando para essas pessoas, graciosamente abençoando as pessoas, menos eu. Eu não estou sendo abençoado. Porque Deus não parece favorável a mim. Então, o que é preciso para que Deus se torne favorável? Primeira coisa, a primeira parte do tratamento que o texto mostra é o que eu chamo de contrição. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quando tribulações vêm abalando a nossa vida, o que mais precisamos é que Deus seja favorável a nós. É isso que nós precisamos. Então, mais do que tentar entender a tribulação, mais do que questionar a tribulação, mais do que lutar contra a tribulação, mais do que encontrar culpados para a tribulação, nós precisamos nos engajar num tratamento que envolve se humilhar e orar. A Bíblia chama isso de contrição, que é a capacidade que o ser humano tem de olhar para dentro de si mesmo e perceber o orgulho humano esmagando a sua alma e a necessidade que ele tem de se esvaziar de tudo isso e poder então se curvar diante de Deus, do grande regente, e dizer que Deus realmente tem controle de tudo. Deus estava orientando o rei Salomão que quando viesse tribulação na vida do povo, parte do tratamento era se humilhar e orar. Era se curvar diante do regente de tudo. Era perceber a pecaminosidade, pecaminosidade humana, né? O quanto nós somos pecadores e falhos. É olhar para dentro da gente. O pai de Salomão, o rei Davi, teve essa compreensão quando ele escreve o Salmo 51. Versículo 17, Davi diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus se torna favorável quando diante dele está uma pessoa quebrantada e contrita. Presta atenção, não é o que a pessoa traz na mão, é o que a pessoa traz no coração. É isso que torna Deus favorável. É essa compreensão que Davi teve. O sacrifício que Deus se agrada é esse coração contrito, esse coração quebrantado. Porque no contexto de Israel, sacrificar, trazer alguma coisa na mão, trazer um animal, trazer um cereal, trazer algum tipo de oferta se tornou costume, ritual, coisa comum. E por vezes Deus quer corrigir isso, tentando dizer, olha, o que me comove, o que me faz olhar com graça para vocês, o que me faz ser favorável a vocês, não é o que vocês trazem nas mãos, é o que vocês trazem no coração. Porque não adianta vir com a mão cheia de coisa, mas com o coração vazio. Isso lembra a história que Jesus contou, registrada lá em Lucas 18. Lucas 18, a partir do versículo 10, Jesus conta uma história. Jesus diz que 2 homens subiram ao templo, o templo que estava sendo consagrado naquele momento pelo rei Salomão. Jesus diz que eles foram ao templo para orar. E esses 2 homens, um era um fariseu e outro era um publicano. Só para você entender, o fariseu fazia parte de um partido político religioso em Israel, no tempo de Jesus, que surgiu, emergiu no tempo do cativeiro. E quando começa o Novo Testamento, tem essas figuras, os fariseus, os escribas, eles estão sempre em confronto com Jesus. E o publicano seria o correspondente ao nosso funcionário público, que é quem serve o governo. E o publicano era muito mal visto pela sociedade judaica, porque eles estavam debaixo do Império Romano. E o publicano era um funcionário público que trabalhava para quem? Era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Então eles eram vistos como coniventes, auxiliadores, cooperadores do Império Romano. E Jesus, na sua história, coloca 2 figuras que para o povo de Israel eram vistas como antagônicas. Um é o fariseu, símbolo de gente religiosa, conhecedora das escrituras, gente piedosa. E o outro é o publicano, tratado à margem, gente que eles não gostam.
Jesus diz que esses dois homens sobem para orar no mesmo templo ao mesmo tempo. E diz que o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa é a oração do fariseu. O fariseu, ele tem nas mãos muita coisa para oferecer. Ele está dizendo, olha, o que eu tenho para oferecer é a minha moral, é a moral que eu consigo oferecer, viver. O que eu tenho para oferecer é o jejum que eu faço 2 vezes por semana, é o dízimo que eu dou de tudo quanto eu ganho. Então ele tem coisa na mão para oferecer. Por sua vez, o publicano, Jesus diz, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Ele não tem nada na mão, nada. Mas o que ele tem é uma convicção, uma consciência: eu sou um pecador. Ele traz no coração um quebrantamento, uma contrição. E a história diz assim, Jesus contando: eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Consegue compreender? O que torna Deus favorável a nós? Contrição. É o que o seu coração revela, não o que as suas mãos têm. Porque por vezes o que a gente tem a oferecer para Deus é muita coisa na mão, mas nada no coração. E Deus está falando para Salomão: quando eu mesmo colocar esse povo em dificuldade, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu me torno favorável a esse povo. Por isso, nesta manhã, pense nisso. Se você quer sair da tribulação para uma vida transformada, você precisa submeter a um tratamento. Parte do tratamento envolve se humilhar e orar. Coloque o seu coração diante de Deus. Não a sua moral, não as suas posses, não seus talentos, não seus dons, mas coloque o coração diante de Deus. Porque é isso que torna Deus favorável. O que é preciso para Deus se tornar favorável a nós? Além da contrição, também a comunhão. Ou se preferir, a conexão. O texto prossegue dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, buscar a minha presença. Quando tribulações vêm abalar a nossa vida, nós precisamos buscar a face de Deus, nós precisamos desejar a presença de Deus, precisamos de comunhão, de conexão com Deus. Tribulações devem levar a um tratamento, e parte desse tratamento está relacionada a buscar uma aproximação de Deus, e não um distanciamento de Deus. Quando Paulo escreve lá aos Coríntios, ele diz, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 13, que não sobreveio a vocês tentação. E a palavra grega tentação pode ser entendida, porque é a mesma palavra para provação, para tribulação, para privação. Paulo diz, não sobreveio a vocês nenhuma prova, nenhuma tentação, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade que não fosse comum aos homens. Aí Paulo diz assim, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nenhum tipo de pressão, de prova, de problema é permitido por Deus em nossa vida para nos afastar dEle, para esgotar nossas forças. Mas a compreensão de Paulo é que é justamente para nos atrair para Deus. Para que no meio dessa pressão, dessa provação, dessa tribulação, a gente encontre a força que Deus tem. O escape que Ele dá. O livramento que vem dEle. De modo que, quando a gente se vê em tribulação, nós precisamos buscar comunhão com Deus. Que nós não vamos vencer essa tentação, essa provação, essa privação, essa tribulação, sem Deus.
E a nossa tendência é justamente assim, quando a coisa aperta, eu não busco a presença de Deus. Eu não estou em comunhão com Deus. Eu não tenho conexão com Deus. Porque, na verdade, eu estou chateado com Deus. Eu estou aborrecido com Deus. Eu quero ficar longe de Deus. Mas o que Paulo está ensinando, o que Deus estava dizendo a Salomão é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quando se vê cercado de tribulação, se esse povo buscar a minha face, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar o pecado, eu vou sarar a terra. Faz parte do tratamento a comunhão com Deus, a conexão com Deus. Mais do que tentar entender, questionar, lutar, encontrar culpados, nós precisamos nos submeter a um tratamento, e esse tratamento envolve essa busca pela presença de Deus. Onde que está Deus nesse turbilhão de dificuldade que eu estou vivendo? Vai atrás dele, corre para ele. Não é para correr dele, é para ele. Deus se torna favorável quando a gente o busca, quando a gente corre para ele, quando a gente procura a comunhão, o colo dele. É nessa hora que Deus vai dar o livramento, o escape. Porque Deus coloca a tribulação para isto, para que a gente corra para ele. Quando nós não permitimos que qualquer sofrimento nos afaste dele. Deus disse a Salomão: se o meu povo, que chama pelo meu nome, buscar a minha face, eu vou trazer transformação. A seca se acabará, os gafanhotos irão embora, a praga será afastada. Se o povo buscar minha presença. Entre a tribulação e a transformação tem um tratamento no meio. E nós precisamos entender que parte desse tratamento envolve a nossa comunhão com Deus. Se conectar com Ele. Depois de olhar para nós mesmos e nos humilhar e orar, nós precisamos ir para Deus. Precisamos buscar comunhão com Ele. Porque isso faz parte do tratamento. Lembre-se que existe essa dinâmica expressa na Bíblia toda. A relação nossa com Deus, ela se dá desse jeito. Sempre foi assim. Deus manda tribulação. Deus oferece um tratamento. Deus provoca uma transformação. A tribulação leva o povo a se tratar espiritualmente, causando uma transformação na vida das pessoas. É a dinâmica de Deus. Deus não mudou até hoje. Deus é assim. Se nós experimentamos tribulação e desejamos transformação, nós precisamos encarar o tratamento. E parte desse tratamento envolve correr para Deus, buscar a sua face. Assim, o que Deus está dizendo para Salomão é: ele se torna favorável. Assim nós alcançamos graça aos olhos de Deus. Somos alvos do seu favor. E, em terceiro lugar, o que mais é preciso para Deus se tornar favorável? É preciso conversão. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se afastar dos seus maus caminhos. Toda tribulação aguarda uma mudança. Por isso que quando a gente se vê em tribulação e a gente percebe, é Deus que está botando isso na nossa vida. Não acho que isso, Deus está achando graça nisso. Que Deus está fazendo isso por fazer. Que Deus não tinha nada para fazer no céu, resolveu lançar uma flecha de aflição em cima da gente. Mas toda tribulação aguarda uma mudança. Toda tribulação envolve uma expectativa de Deus. O que o meu filho vai fazer quando eu for lá e puxar o tapete dele? E chacoalhar o barco dele? E mexer na segurança, no conforto dele? Quando tribulações vêm assolar a nossa vida, e Deus parece totalmente contrário a nós, verifique se não há caminhos que Deus quer que você se afaste deles. Porque muitas vezes as tribulações, elas querem abrir os nossos olhos. E Deus está querendo dizer: olha, qual é a mudança que vai fazer na sua vida? Não tem algum caminho que você deveria se afastar desse caminho? Entre a tribulação que Deus permite e a transformação que Deus quer, há um tratamento que Ele espera que nos submetamos. E parte desse tratamento envolve a conversão de práticas ruins. Quando há tribulação,
há uma expectativa de mudança, de conversão de pensamento, de palavras, de atitudes, de atos. E foi exatamente isso que Tiago escreveu em sua carta. Quando Tiago, lá no capítulo 1 da sua carta, versículo 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que, para que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Provações, tribulações visam a nossa maturidade. É lá que Deus quer chegar, numa mudança de vida, numa conversão. Por isso Deus estava dizendo ao rei Salomão: se eu fechar o céu para que não chova, ou se eu mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo eu enviar uma praga, uma peste, uma doença, Deus diz a Salomão: se o meu povo que chama pelo meu nome se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, eu vou perdoar os pecados e eu vou curar a sua terra. Deus se torna favorável quando nós olhamos para as tribulações como oportunidades para avaliar a vida e converter os maus caminhos que nós temos em caminhos melhores. Observe o Salmo 39, versículo 11. Lá é dito que tu repreendes, né? O salmista falando para Deus, tu, Deus, repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Por meio de tribulações, Deus trata a vida do ser humano, fazendo-o se converter de seus maus caminhos, destruindo nele aquilo que ele valoriza, que é importante para ele. Porque Deus quer nos tornar pessoas melhores. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 31 a 33, aquela versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, traduziu o texto assim: o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Deus não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Nós precisaríamos absorver isso. Deus não impõe sofrimento ou não permite sofrimento ao ser humano com prazer. Mas Deus faz isso com propósito. Não é com prazer. Deus não deixa a pessoa passar por uma doença, por um desemprego, pela perda de alguém, porque Deus está sentindo prazer nisso. Mas quando Deus permite isso acontecer, é porque Ele tem um propósito. Sabe qual é o propósito? Deus, Ele quer nos afastar daquilo que pode nos afastar dEle. Guarde isso no seu coração. Quando Deus permite sofrimento em nossa vida, não é por prazer, é por propósito. E o propósito é nos afastar daquilo que pode nos afastar dEle. Deus quer nos distanciar disto, porque Ele sabe que isto nos distancia dEle. Por isso Ele permite tribulação em nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, se nós experimentamos tribulação, quero que você grave essa dinâmica bíblica, e desejamos a transformação, nós precisamos encarar o tratamento. Parte desse tratamento envolve se converter dos maus caminhos, se afastar daquilo que te afasta de Deus. Por isso pense nesta manhã, você quer que Deus te seja favorável? Você quer que Deus traga para a sua vida as bênçãos que Ele está prometendo no texto? Quero que Deus ouça minhas orações. Eu quero que Deus, Ele possa, de fato, vir até mim, curar a minha terra, fazer com que meus pecados sejam perdoados. Eu quero me sentir assim, sentir uma pessoa limpa, pura diante de Deus. Sentir que a minha vida é produtiva, a vida flui, a vida não está travada.
É isso que você quer? Você precisa entender o tratamento que Deus está te submetendo. E esse tratamento envolve essas 3 coisas. Envolve contrição, envolve comunhão, envolve conversão. Presta atenção. Quando nós falamos de tribulação, isso é coisa de Deus. Quem dá tribulação é Deus. Quando a gente fala de transformação, isso é coisa de Deus. Só Deus pode transformar. Mas quando a gente fala de tratamento, isso é coisa minha. Isso é coisa sua. Por isso, o tratamento é a nossa parte. Tribulação vem do Senhor. Transformação vem do Senhor. Mas o tratamento é coisa nossa. A nós cabe se humilhar e orar. Nós precisamos de contrição. A nós cabe buscar a presença de Deus. Nós precisamos de comunhão. A nós cabe nos afastar dos maus caminhos. Conversão. Guarde isso no seu coração. Esse tratamento é coisa nossa. Tribulação vem das mãos do Senhor. Transformação vem das mãos do Senhor. Mas o tratamento, eu preciso correr atrás. Você precisa ter um coração contrito. Você precisa buscar comunhão com Deus. Você precisa se converter. Se afastar dos maus caminhos. Deus disse a Salomão, se eu fechar o céu, e quando Deus fala assim é porque Ele pode, se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, e sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, Deus diz, dos céus eu vou ouvir, eu vou perdoar o pecado, eu vou curar a terra. Tribulação, tratamento, transformação. As tribulações vêm do Senhor, transformações Ele pode operar. O tratamento a gente encara. E quando nós encaramos, nós vamos chegar e ver um Deus que é favorável a nós. Vamos alcançar o favor de Deus. Amém?